Boa noite. Boa noite, Cleomiro. Gente, vamos orar para a gente começar? Vamos orar? Vamos. Gélia, por favor, você que está aí no cantinho do meu monitor aqui, ore para a gente começar. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos para aprendermos mais da Tua Palavra. É uma verdadeira confraternização. Sentimos a presença do Teu Espírito, Senhor, quando nos reunimos aqui. Então, te agradecemos por que o Teu Espírito, Senhor, oriente, ilumine cada dia mais a vida do nosso bispo, a mente do nosso bispo, para que ele traga para nós a revelação da Tua Palavra, conforme a Tua vontade. Abençoe, Senhor, cada vida que está presente e vai estar presente neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Boa noite, Kelly, bem-vinda. Então, gente, vamos nós, né? A gente hoje, como eu disse, tem uma ideia de fechar o capítulo 8, a gente vai ficar exatamente no meio do livro e deixar um tempo para a gente poder conversar, trocar ideia, né? Sobre essa primeira parte aí do capítulo 1 até o capítulo 8, que a gente tem muito pano para manga aí, especialmente no capítulo 8, para a gente conversar bastante aí o restinho da aula, né? E poder já começar o 9 na próxima semana. Eu estou só liberando o povo aqui para entrar. Então, só para a gente resgatar, não é? A gente, semana passada, andou, né? E chegamos até o verso 28, lá do capítulo 8, e nós ficamos ali naquela história de que sabemos que o amor, né? Sabemos que Deus, na verdade, age em todos, né? Em todas as coisas. E ali a gente conversou um pouco, né, trazendo ali uma visão, né, e eu falei de 5 realidades que a gente encontra aí dentro desse verso 28, né? E nós, falando das 5 realidades, vimos por fim, né, que aqueles que amam a Deus são descritos também como aqueles que foram chamados, olha a afirmação, aqueles que foram chamados, como diz Paulo, de acordo com o propósito de Deus, tá certo? E aí ele vai entrar para falar no amor de Deus, né? E aí vai fazer agora uma abordagem bem mais forte, eu diria para vocês, falando em escolha, na verdade, tá certo? O amor que nós sentimos, espera que o povo é só pedindo para entrar, ver se eu tenho que segurar aqui. Eu tenho que arrumar um ajudante de admissão do povo na sala para poder não interromper a chamada. Então, gente, vê, a gente quando está falando no amor que nós sentimos por Deus, né, isso se torna claro como um sinal na vida da gente, mas entendendo que nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro, né? Temos que voltar sempre para esse lugar, tá certo? E aí nós encontramos verdadeiramente um propósito na vida da gente, um propósito eterno, né, com o chamado de Deus. Ou seja, Deus tem um propósito de nos salvar e Deus vai agir para nos salvar de acordo com esse propósito, né? A vida não é essa loucura que parece aí dentro de nós, né, esse tumulto todo do mundo, né, e muito parece com isso, mas é algo que Deus tem propósito para nós, né? E Ele usa tudo e usa todos, né? Para fazer isso acontecer. E aí, gente, nós vamos encontrar, lendo ainda o verso 18 até o verso 30, outras 2 questões, né? Que nós precisamos estar com elas no coração, na mente. A primeira, ó, atenção agora, que vai ter gente que vai se arrepiar, viu? É que a eleição, tá certo? Não é apenas uma doutrina do apóstolo Paulo. O próprio Cristo ensinou sobre isso, né? Se vocês lembrarem, Cristo disse, eu conheço os que escolhi. Então, Cristo está falando de escolha, né? Depois, nós precisamos pensar que a eleição é algo, né, que aparece como indispensável na adoração do cristão, né, ao longo do tempo, né, e aí perpassando para a eternidade. Então nós vamos encontrar isso, daqui a pouquinho eu dou um respiro para vocês poderem fazer as intervenções também, né.
nós vamos encontrar isso com Paulo falando no verso 28 de propósito de Deus, tá certo? Segundo o qual ele nos chamou, ó, propósito de Deus quando nos chamou e age para que todas as coisas colaborem para o nosso bem, tá certo? Então, gente, precisamos ver que há uma referência, né, àqueles a quem Deus de antemão conheceu, e isso aí aponta, né, ao conhecer com antecedência, conhecer, né, desde sempre, desde a eternidade, digamos assim. Deus conhece todo mundo, Deus conhece tudo porque ele é onisciente, ele independe de tempo, né? E então Paulo, quando fala sobre isso, está se referindo a um conjunto de pessoas, né, que Deus elegeu. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai encontrar aí uma segunda questão, que é Deus predestinando, olha a palavra, as pessoas, porque elas haverão de crer, né? Deus predestinando, porque elas haverão de crer. E aí, gente, a salvação, né, não depende dos nossos méritos, mas do mérito de Deus, a gente já viu isso, né? E da misericórdia de Deus, tá certo? Agora, Paulo vai colocar a ênfase, né, dessas coisas na livre iniciativa de Deus, porém, né, nós somos colaboradores nisso que Deus quer fazer na nossa vida. Então, quando Paulo fala aqueles que ele conheceu de antemão, ele está muito mais, né, está muito além de um conhecimento intelectual, né, mas está falando de uma relação de intimidade, uma relação pessoal, né, íntima com Deus, onde nós vamos aprofundando o nosso dia a dia, ou a nossa relação do cotidiano com Deus. Tá certo? Então, vejam, quando ele fala aqueles que de antemão conheceu, né, ou em alguma versão os que de antemão amou, né, os que amou de antemão, também os predestinou, olha a frase, para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então vejam, né, que o texto diz aqueles que de antemão conheceu, tá certo? É algo que a gente está vendo aí, é o Deus onisciente, o Deus todo-poderoso diante dessa questão, né? E aí vejam, quando a gente pensa na questão de tornar-se um cristão, né, a gente está sempre pensando, né, numa decisão, tá certo? Agora, antes dessa decisão ser nossa, nós devemos pensar, né, que ela é uma decisão de Deus. E aí isso mexe com a gente, quando a gente começa a pensar que a gente tem livre-arbítrio, que a gente faz conforme a nossa vontade, e aí qual é o problema? A gente tem um hábito de querer forçar um pouquinho a barra, nós, seres humanos, de crer que a gente pode decidir as coisas e pronto. Só que quando a gente diz que tem livre-arbítrio, e que a salvação depende de a gente aceitar ou não, eu estou dizendo que Deus não tem o poder de tomar na nossa vida o controle, né? Ora, se Deus é onipotente, então ele tem todo o poder, inclusive o de escolher, porque ele é o reto juiz, né? E o julgamento dele, ou a decisão dele, melhor dizendo, ela não pode ser uma decisão, né, que a gente vai dizer faz assim ou não faz assim. Eu aceito ou não aceito. Quando ele decide, amigo, ele decide e prio, não tem o que fazer, né? Então vejam, antes de a decisão de ser cristão, né, ser nossa, ela já é de Deus, e isso é claro porque quando Paulo fala que Deus, né, escolheu, né, o predestinou, ele está falando exatamente disso, tá certo? É uma afirmativa forte, né, mas é uma realidade, né? A gente não está negando, vejam, cuidado, né, que a gente não está negando o fato de que nós decidimos por Cristo, não é isso, né? E fazemos a decisão livremente, ninguém decide por Cristo amarrado nem enjaulado. O que eu estou tentando dizer para vocês, teologicamente falando, é que nós só fizemos isso porque antes disso ocorrer, Deus já havia decidido para nós sobre essas coisas, tá? Então isso aí é calvinismo, né? Mas é antes de calvinismo, cristianismo.
A doutrina de Deus, ela é essa, é a doutrina da eleição. Se você for estudar isso em teologia sistemática, Deus decide para nós, né? Ou decide nos escolher. E aí a ênfase, né? Está na escolha soberana de Deus. É uma escolha soberana e amorosa, né? E Paulo só faz mostrar isso com mais clareza para nós, tá certo? E aí a gente vai encontrar a alegria de estar servindo a Deus, de estar vivendo conforme a vontade, o plano ou o propósito, como você queira, né? De um lado da história, mas por outro lado é algo que já estava determinado por Deus, né? Ou já estava previsto, né? Por Deus antes da criação do mundo. É forte, né, gente? Mas é verdade. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, porque às vezes a gente fala uma coisa e as pessoas não entendem. Um dia desse me perguntaram sobre isso, né? E eu disse, olha, a igreja reformada, ela é necessariamente uma igreja que tem base, né, de pensamento no calvinismo. O calvinismo, ele nasce no pensamento, né, bíblico, e não é somente Paulo que reflete sobre isso, você vai encontrar Pedro falando também, né, o texto bíblico. E o texto bíblico, de um modo geral, ele vai trazer isso, como eu disse, o próprio Cristo diz que ele escolheu, né? E vejam, ele escolheu ou não escolheu? Ele escolheu, inclusive, os discípulos, os apóstolos. Né? Os primeiros ele escolheu, ele chamou um por um, né? Porque tinha um propósito na vida dele. Ou seja, nós, né, temos diante de nós essa realidade, né? Mas isso tudo para quê, gente? Para que nós possamos viver, né, conforme a imagem de Cristo. Esse é o propósito de Deus, né? A gente fazer isso de forma mais tranquila, né, ou mais direta, né, que o propósito de Deus para o povo de Deus é que a gente se pareça com Jesus. Esse é a grande questão, né? A ideia, o ideal é que a gente tenha o alcance a mente do varão perfeito, ou a mente de Cristo. Esse é o projeto que Deus tem para nós. Mas nós podemos pensar em algo mais dentro desse propósito da predestinação de Deus, né? Como a gente sendo a imagem de Cristo, né? Ele passando a ser o primogênito, quando Paulo diz, né? Entre muitos irmãos, né? E aí, vejam, cuidado que Paulo não está falando que Jesus foi criado por Deus, né? Mas como primogênito, ele é a referência, né? A mais importante, principal, eu diria assim, a única referência, né, de filho para a gente seguir, assim, em termos de ser parecido mesmo com ele. Não quer dizer que eu não tenha irmãos que sejam uma referência para a minha vida, claro que sim, né? Mas meu alvo é Cristo, como diz a própria palavra, tá certo? E aí, na medida em que eu tenho diante de mim essa possibilidade de ter Cristo como primogênito, significa que eu estou vivendo entre muitos irmãos, né, tá certo? E aí, ele está falando do gozar, né, da comunhão, né, porque agora eu faço parte de uma família que tem Cristo como o primogênito, como o mais importante, como o primeiro, né? E aí a gente vai encontrar, então, no verso 30, Paulo falando assim, e aos que predestinou também chamou. Olha só, como Paulo, né? Se fosse Paulo depois de Calvino, vocês vejam como Paulo é calvinista, né? Então Calvino foi beber em Paulo e bebeu muito bem, né? Aos que predestinou também chamou. O chamado de Deus, gente, é algo assim contundente quando a gente pensa na história do povo de Deus, mas é predestinação para a eternidade, tá certo? O chamado de Deus chega até nós como, gente? Por meio do evangelho. É aí onde eu vejo que tem algumas questões que ficam em aberto dentro da... Quando a gente vai ler as Institutas de Calvino, né? Algumas coisas parecem ficar em aberto, né? Porque se você pegar um presbiteriano, ele vai dizer que você prega o evangelho somente porque tem que pregar, né? Ele não vê que o chamado de Deus vem por meio do evangelho, ainda que Deus tenha escolhido, né? Quando o evangelho é anunciado, né, a quem se encontra afastado de Deus, o evangelho tem o poder, né, de fazer com que as pessoas reajam, né, e respondam também, e quando eles conhecem a graça de Deus,
aí as pessoas, diante da graça de Deus, passam a ter fé, né? E aí a gente tem a certeza que Deus nos escolheu. Então essa é a grande questão que fica diante de nós, que nós precisamos pensar um pouquinho sobre elas, tá certo? Mas eu quero avançar um pouquinho, tá certo? Para que a gente entenda de forma muito clara que às vezes a gente pega alguém falando sobre calvinismo e eu tenho a impressão que a turma não andou estudando bem, né, a doutrina de Calvino, né, ou a tese de Calvino, o anúncio do evangelho, minha gente, muito longe, mas muito longe de ser algo supérfluo, né, porque Deus já escolheu, é algo indispensável. Veja, Jesus mandou que a gente fosse, né, e indo a gente pregasse o evangelho. Jesus não está doido, né, nem sem saber o que está dizendo. Se para a gente ir pregar o evangelho, ele fala mais. E todo aquele que crê, né, e for batizado será salvo. Então é para a gente ir mesmo, né, para levar o evangelho, porque ele é o meio que Deus escolheu também é a escolha de Deus, né, para que o chamado dele alcance as pessoas, despertando o coração delas para que ali seja plantada a fé. Ou a palavra que eu estou usando, para que seja plantada a fé no coração daquela alma, né? Então, Paulo falando de chamado de Deus, na verdade, ele não está falando de um apelo generalista, né? Um apelo assim que o cara chega lá, prega o evangelho, né? Mas ele está falando de Deus chamando, é uma convocação como quem convoca para a seleção brasileira, né? É Deus chamando a pessoa, convocando, né? É Deus despertando quem se encontra morto espiritualmente, para que esse morto tenha agora vida, né? Em Cristo, tá certo? E aí vocês vão encontrar muito isso dentro da teologia como o chamado efetivo ou eficaz de Deus, né? E aí isso tem implicação, na verdade, né? Aquele a quem Deus dirige, né, o chamado dele, esses são aqueles que são chamados de acordo com o propósito de Deus. Então vejam que uma coisa está ligada na outra. Paulo não deixou nada solto, ele diz que são chamados de acordo com o propósito de Deus, né? E ele conta dizendo que aqueles a quem ele chamou, ele também justificou. Então nós precisamos pensar também nesse contexto, né, que esse chamado conhecido dentro da teologia como chamado eficaz de Deus é exatamente o chamado que vai nos capacitar, ou vai capacitar as pessoas que ouvem, né, a mensagem do evangelho a crer, né? E crendo, aí o que é que acontece quando a gente crê? Bora para Abraão de novo. Nós somos justificados pela fé. Aí morreu, né? Não tem mais sentido nenhum, nunca teve sentido, na verdade, de justificação pelas obras, tá certo? Então, gente, a justificação não é simplesmente eu fui perdoado, ou eu fui absolvido, né? Ou simplesmente eu aceitei Jesus como meu Salvador, né? Mas ela, na verdade, é uma realidade na vida da gente, de cada um de nós pecadores, que nós nos tornamos justos por meio de Cristo Jesus e agora Deus olha para nós como justificados por meio da fé, porque ele nos deu isso, né? Foi de graça ele nos deu esse status, eu diria, de justos, né? Então vejam, não é uma questão de eu me tornei justo, eu me fiz justo, né? É algo que na verdade se trata da fé, né? Recebido pela fé, mas pela fé naquilo que Cristo realizou, é a justiça feita por meio de Jesus, tá certo? Então é em Jesus que nós vamos encontrar a nossa união com Ele, né? E aí ele nos leva a um estado diferente, de justificados, porque nós nos unimos a Ele, e aí ele se fez pecador no nosso lugar, exatamente para que nós pudéssemos receber de Deus a graça, né? E ser considerados justos aos olhos de Deus. E a partir de então nós fazemos parte, né? Ou já estávamos, na verdade, fazendo parte do propósito de Deus. Mas vejam que no próprio verso 30, Paulo ainda fala assim: aos que justificou também glorificou. Olha que interessante. Ou seja, ele está tratando aí agora da glória de Deus, né?
o da manifestação da glória de Deus, tá certo? Que nós, pecadores, somos destituídos, mas haveremos também de nos alegrar, de cheios de esperança, desfrutar também da glória de Deus, né? E aí a gente vê Paulo dizendo que se nós participamos dos sofrimentos de Cristo, ou seja, se nós formos crucificados com Cristo, também desfrutaremos da sua glória. Se a gente está ligado a Cristo, está em Cristo, né, como nova criatura, a gente morreu, né, para ressuscitar com Ele, ou seja, a gente vai também desfrutar da sua glória, tá certo? E é por isso que ele estava dizendo que a própria criação eu digo assim, que é pegar o embalo, né, ou ia aproveitar, experimentando a liberdade, né, da glória dos filhos de Deus, como Paulo já disse lá no verso 21, tá certo? Só que agora ele vai falar que aos que foram justificados também glorificou. Então vejam que ele está falando de algo, né, para trás, ou seja, é como se fosse assim, a gente está destinado, né, ou predestinado, a receber um novo corpo, né, um corpo agora semelhante ao do Senhor, para uma nova vida, né? Então nós vamos ter esse corpo glorificado como Cristo teve seu corpo também transformado, tá certo? E aí ele vai chegar onde eu quero fechar hoje, falando sobre esse amor tremendo de Deus, né? Então veja que ele fecha 30, né? Falando que nós fomos, né? Veja, aqueles a quem ele justificou também glorificou. Então a gente já está vivendo, gente, como eu disse, o já e o ainda não, tá certo? E nesse meio de campo a gente tem as dores, né, deste mundo, mas também tem as alegrias, o prazer, né? Pode desfrutar da glória de Deus, né, nessa perspectiva de que já vivemos a eternidade, ok? Tranquilo até aí? Ou eu estou falando demais e vocês estão cheios de problemas aí para questionar? Ok, então eu vou avançar e a gente vai acabar antes para ficar batendo um papo bem legal aí com vocês, podendo debater, tá certo? Então vejam, Paulo vai Ô, começar. Gervásio, Oi, oi. aí no caso é o que tem na Confissão de Fé de Westminster? Exatamente. É porque aqui ele diz que os que Deus é Veja, na eficaz verdade, o que tem na também justifica veja, livremente. na verdade, o que tem na Confissão de Westminster é o que está aqui, né? Não é o que está aqui, é o que está lá, não, é o contrário, né? Entendeu? Justamente. Isso daí é copiado na Confissão de Fé, né? Isso Isso, tanto no breve catecismo como no isso, catecismo maior, né? maior, exatamente. A Confissão de Westminster trouxe daí essa questão, né, para dentro dela. Ok? Aí vejam, gente, Paulo vai entrar agora nos próximos versos, né? Bora pensar agora 31. Ele vai fazer agora um conjunto de perguntas. Veja, Paulo começa a jogar um monte de perguntas. A primeira pergunta dele é: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisa, gente? De tudo isso que ele falou, né? Até agora. Que diremos, pois, diante dessas coisas, né? Ou seja, ele está de olho aí naquelas 5 questões que eu coloquei no encontro passado, né? Ele está perguntando: o que é que nós vamos dizer, né? E aí ele vai tentar responder ele mesmo a essas perguntas, né? Como quem está falando de alguma coisa que não tem nem resposta, né? Aí ele faz outra pergunta em cima dela: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí a gente pode olhar para isso pensando no mundo que a gente vive, esse mundo onde habita o pecado, né? Onde o diabo continua aí tramando contra a vida da gente, né? Porque é uma realidade espiritual, né? E nós, por nossa própria conta, não temos a capacidade nem força para enfrentar isso, né? As calamidades aparecem aí, chegam como chegou aí a Covid de repente, a gente se sente completamente incapaz, né? E às vezes a gente pensa que o mundo inteiro, né, está tramando contra a vida da gente. E o diabo está usando tudo quanto é de artimanha para tramar contra a vida da gente como filho de Deus, tá certo? E aí, gente, vejam que nessa pergunta, Paulo bota um si bem grande na frente, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Ou seja, eu poderia tirar esse si e dizer assim, ora, Deus é por nós.
Então, quem é que pode ser contra nós? Ou então dizer assim, olha, Deus está lutando ao meu favor. Quem é que pode lutar contra mim? Na prática, Paulo está jogando uma pergunta que ela seria algo não se sem sentido, né? Ele está dizendo que Deus é por nós. Deus, né, nos defende, Deus cuida de nós, Deus luta por nós. Tá certo? E aí qual é a questão? Veja, se Deus já nos conhece de antemão, tá certo? Se ele nos predestinou, ele nos chamou, ele nos justificou, ele nos glorificou, né? Quem é que pode tirar isso de nós se foi Deus quem fez isso, né? Quem é que pode lutar, né? Ou tentar tirar isso de nós? Absolutamente ninguém, porque ninguém pode mais do que Deus. É isso que ele está dizendo. Olha, Deus foi Deus quem fez isso em nós. Se foi ele, então ninguém pode fazer. E aí ele vai dizer que ele não poupou nem seu próprio filho, né? Mas entregou Jesus. E aí ele vai continuar perguntando: olha, se Deus não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não dará juntamente com ele gratuitamente todas as coisas? Vejam que ele já joga aí outra pergunta, né? Então, se é Deus quem fez tudo isso e ele não poupou seu próprio filho Jesus, mas entregou a Jesus por nós para que nós pudéssemos ser salvos, né? Então, como ele não nos dará de graça, né, todas as coisas? Cuidado que todas as coisas não são bem, né? É, é ele nos chamar, nos justificar, nos glorificar, tá certo, gente? E aí ele vai continuar perguntando, então como podemos ter a certeza de que Deus suprirá todas as nossas necessidades, né? E aí, gente, Paulo, na verdade, está apontando para a cruz, tá certo? Está apontando para a cruz de Cristo, dizendo, olha, Jesus foi crucificado, né? Para que de graça a gente receba a salvação, a justificação, né? Porque nós fomos predestinados a isso, tá certo? E aí a questão, né, que surge aí diante de nós é que Deus já consumou o fato, ele já deu seu filho, né? E aí a gente pode olhar para a questão de duas formas. Primeiro, ele não poupou seu próprio filho, ou seja, eu estou com um olhar aí de tristeza de repente, né? É uma declaração que chega até o nosso coração, com palavras que vêm até nós e às vezes mexe muito com a gente, e é para mexer mesmo, né? É como Abraão disse lá atrás, né? Não negaste teu único filho, né? Abraão não negou. Ele disse a Abraão, Abraão, você não negou o seu único filho. E Luiz dizia numa das aulas da Escola Bíblica Dominical que isso já era prefiguração de Deus entregando o seu único filho, tá certo? Mas tem um lado positivo. Deus o entregou por quê, né? O entregou para que seu propósito se cumprisse, né? E o entregou por nós, tá certo? E aí por isso Paulo entra agora em outra questão lá no verso 33. Vejam que Paulo faz uma pergunta atrás da outra, né? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E aí ele diz: é Deus quem o justifica. Vejam que isso que Paulo levanta, né? E ele vai fazer isso vai trazer uma questão mais adiante, na próxima questão aí, né? Ele está nos conduzindo, né? Ou está nos levando a pensar ou imaginar de fato. Aí, vejam, Paulo usa muito essa lógica dos tribunais, né? Então eu fico imaginando a gente sentado lá no banco dos réus, né? Você se imaginando no tribunal, mas você já foi absolvido, né? E aí ele vai dizer, ó, não tem mais acusação que possa ser levantada contra nós. Nada mais pode ser levado adiante, uma vez que Deus, que é o justo juiz, né? Ele já nos absolveu, ele já nos declarou justo, então ninguém pode mais nos acusar nem condenar. Então não aceita acusação de ninguém, nem do diabo, né? Ninguém pode mais nos acusar, porque nós nunca mais seremos condenados, né? Cristo já pagou o preço. Ele é o nosso advogado, ele morreu, ele foi para a cruz por conta dos meus pecados, ele ressuscitou, ele já está à direita do Pai e está lá sendo o nosso mediador único, né? E intercedendo por nós. Então, quando Paulo está falando quem intentará ou quem levantará alguma acusação contra
os escolhidos de Deus, ele está falando de algo que já foi consumado, então não cabe mais, né? O diabo não tem lugar, ele pode até tentar acusar, mas só houve acusação do diabo quem quer, né? Porque não cabe mais acusação, uma vez que o próprio juiz, né, o justo juiz já nos absolveu. E ele continua perguntando: quem nos condenará? E ele vai dizer: foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. É o que eu acabei de falar para vocês. Então, gente, quem vive aí com a boca cheia de maldição, tentando difamar a vida da gente, né? Se apresentando como advogado do diabo, tentando ser com o dedão apontado para a vida da gente, jogando na cara da gente aquilo que a gente um dia fez de errado, né? Aí eu digo assim, ó, gente, o passado já foi enterrado, né? Não é mais, não tem mais lugar para ficar aí o diabo fazendo as pessoas lembrarem, né, daquilo que a gente fez errado, se a gente já foi perdoado. Se a gente foi perdoado, perdoado estamos e já fomos justificados, porque Cristo já pagou esse preço, tá certo? Então deixa essas coisas para o diabo e os amigos dele e os aliados dele fazerem, mas a gente não tem mais nenhum motivo para ouvir essas coisas como acusações, né, é, críticas destrutivas, né, contra nós, tá certo? E aí isso tudo, gente, não faz sentido. Isso aí é coisa que está destruída já. Jesus já destruiu tudo isso. É por isso que Paulo fala que é por Cristo Jesus, porque já foi embora na cruz, tudo isso foi encerrado, tá certo? Veja, mas de qualquer forma, né, a gente precisa entender que foi Cristo quem nos resgatou da condenação. A gente não pode esquecer disso, né? Então, a virtude é de Jesus por meio do seu sacrifício, né? É porque ele ressuscitou, é porque ele foi exaltado, foi levado de volta, né, pelo Pai ao trono da glória e está lá intercedendo por nós. Então, gente, pelo amor de Deus, nunca, né, nunca ensine, nunca deixe ninguém estar aí colocando diante de nós, ah, não, porque o que eu fiz no passado, eu não me sinto perdoado. Meu velho, se tu confessou o pecado, Deus já te perdoou. Por que é que tu tá remoendo aí coisa do passado, né? Ah, não, mas meu filho olhou para mim e disse, pai, porque você antigamente era assim, ou mãe, você antigamente era assim. Filho, filha, isso era antigamente. Antigamente já morreu porque eu já fui perdoado. Isso não faz sentido. Cristo já entregou a vida dele, né? E ele entregou a vida justamente pelos meus pecados, né? E eu tenho certeza que não mais pesa a condenação, porque a condenação que era minha, ele já recebeu sobre ele, né? E ele já morreu no meu lugar. Não vem me matar com acusação, não, porque eu não vou morrer de novo, né? Porque o velho homem já morreu e eu sou uma nova criatura, não faz sentido mais nenhum para mim. A gente está falando daquilo que já foi perdoado, né? Então, aquilo que a gente teve condenado, né, como ser humano, aí que estamos vivendo a humanidade, Cristo já pagou na sua humanidade, tá certo? Ele nos redimiu, não há mais maldição, não há mais condenação, né? A lei não nos condena também de jeito nenhum, tá certo? Porque ele se tornou maldição lá no madeiro, né, ou na cruz, no nosso lugar. E aí, gente, nós precisamos ter isso de forma muito clara como doutrina, que aquilo que Cristo realizou, né, a obra de salvação de Jesus, né, ela não ficou apenas ali, ela consumou o fato de Deus concretizar o seu plano, né, mas Cristo não morreu. Ele morreu e ressuscitou. Se eu disser morreu, ponto, eu fiquei na estrada. Ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou para o Pai, né? E aí na hora que ele faz isso, né? E nós recebemos essa verdade, né? Como uma realidade de fé para nós, nós temos toda a base para sustentar a argumentação da nossa justificação. Nós fomos tornados justos e ninguém pode roubar e nem nos acusar sobre isso, tá certo? Ou seja, gente, Cristo morreu, ressuscitou, está à direita do Pai. Ele agora está só, né? Eu vou brincar com vocês, descansando daquele trabalho pesado que ele realizou aqui, né? Mas ele agora está lá na glória novamente, né? E aí ele está exercendo a autoridade que ele tem, né? Para nos guardar,
para interceder junto ao Pai, só esperando, né, o momento em que o Pai vai dizer, filho, desça para você ir buscar a igreja, né? E aí ele está só esperando esse momento, tá certo? Ele está lá intercedendo por nós, sendo nosso advogado, né, sumo sacerdote, mas esperando o momento em que o noivo vai voltar para encontrar a noiva, né, e resgatar a sua igreja, tá certo? Então isso é uma coisa que para nós não temos margem de nem 1 milímetro para pensar diferente. Jesus é o Salvador, né? Nós sabemos disso, sabemos que não mais temos nenhum peso de condenação, porque nós estamos unidos a Ele. Se a gente disser que recebe condenação, então a gente deixou de estar unido a Ele para estar unido de volta à lei, tá certo? Se nós confiamos nele, temos toda a confiança em Jesus. Gente, não há ser humano, não há diabo neste mundo, nem em qualquer mundo que vá nos condenar, tá certo? Nunca, né? Essa pergunta que Paulo fez, né? Quem nos condenará? É uma pergunta que a resposta é muito clara, é ninguém com não bem grande, nada e nem ninguém, tá certo? E é por isso que ele continua agora no verso 35, fazendo mais uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo, né? Essa coisa, esse texto belíssimo que está aí diante de nós, né? É um texto onde ele vai trabalhar assim, de forma muito clara, né? Algo como se a gente estivesse subindo, né? Degraus de uma escada, tá certo? Até que a gente chega ao degrau mais alto dessa escada. E aí, quando nós chegamos, ou chegarmos a esse degrau, né? É aquilo que Paulo estava tentando dizer para nós, trazendo algumas perguntas, né? Para que a gente pudesse chegar a respostas. Quem pode nos separar do amor de Cristo, né? Se você olhar para um lado para o outro, buscar uma resposta, você não vai encontrar, porque ninguém vai nos separar do amor de Cristo. Se ele nos escolheu, né? E ele nos selou com o selo do Espírito, né? Ninguém vai nos separar. Por isso que Paulo vai colocar um conjunto de coisas, né? Que parecem ser adversários, que poderiam ser considerados coisas, né? Capazes de nos arrancar do amor de Cristo, né? Mas nada, nada, nada. Se você olhar, ele vai citar 7 coisas. 7 é a totalidade, né? Eu gosto muito de pensar nessa simbologia do 7. Tudo que ele citar, né? Ou seja, todas as coisas, ou coisas nenhuma, são capazes de nos separar. Ele vai falar de tribulação, de perseguição, de angústia, né? Que parece essas coisas, apontar para as pressões, para as aflições, né? Que a gente encontra nesse mundo que a gente vive, mas ele vai falar de coisas muito concretas também, de fome, de nudez, que são as necessidades, vai falar dos perigos, que é a espada, né? Perigo ou espada são riscos na nossa vida, né? E aí ele está falando, gente, de uma experiência, inclusive, de morte, né? Porque a espada, se a espada vier que torar o nosso pescoço, é morte. Nem a morte, em outras palavras, será capaz de nos separar do amor de Cristo, até porque a morte já foi vencida também. Ô, Certo? já Oi, Leonardo. estava me lembrando aí de ontem, da pergunta de Ivonete e também de Silvia, né? A Certo. respeito da abrangência da profecia de Isaías. Sim. E a gente vê aí, nesse de quem justifica e quem condena, né? Uhum. A gente pega lá em Isaías 50, Isso. 8 e 9, né? Aí, Perfeito. isso daí a Perfeito. gente vê como ele, naquela época, já avançava Isso. e Paulo utiliza agora em Em Romanos. Romanos, né? Aí eu lembro de Luiz quando ele diz assim, ó, gente, Deus está fazendo um negócio tão bonito, tão interessante. E veja que ele está concatenando tudo, né? Sem a gente fazer uma coisa tão proposital. O texto de ontem não foi escrito pensando no estudo de hoje, né? Foi coincidência. Eu poderia ter avançado, ter caído nisso aqui antes do estudo, ou ter demorado a cair depois do estudo, mas veja, está tudo, né? Deus está colaborando, está usando todas as coisas para nos alimentar, né? E nos fortalecer. Então, isso é muito interessante. A Jesuscidência, segundo Luiz, né? Ou essas coincidências de Deus, elas vêm aí para a gente ter certeza de que Deus está nos falando de forma muito abundante, né? Isso, né, Gervásio, só aumenta, né, a nossa responsabilidade, Uhum. aumenta, né, a nossa confiança em Deus, porque você vê, né, pessoas que fazem parte
desse grupo hoje à noite, que estão no domingo na escola. As que não estão no domingo na escola estiveram ontem com os discipuladores. Ou seja, Isso. a igreja tem possibilitado crescimento para todos aqueles que buscam. É por isso que tudo ratifica o texto. Né? Aqueles a quem de antemão conheceu, esse também predestinou. Né? Isso é mesmo. verdade. Louvado seja Deus. Então, gente, vejam que Paulo está aí, né, trazendo para nós certezas, né, muito legais, né, e aí você vai ver que ele começa a fazer, inclusive, citação, né, de um salmo que vai descrever a perseguição de Israel pelos outros povos, né, o sofrimento daquele povo não era algo jogado ao acaso, né, nem virtude, não havia virtude em eles terem esquecido de Deus, né, ou se voltado para um Deus ou para a idolatria. Pelo contrário, eles estavam sofrendo por amor, né, a Deus, porque eles amavam a Deus, eles também estavam sofrendo, não era simplesmente a desobediência, porque se estivessem desobedecendo sem amar Deus, eles não tinham sofrimento, né? Você olha hoje, o cabo que é treloso fazendo tudo que não presta, mas ele não sofre, porque ele não está nem preocupado com Deus, está só na safadeza, feita diz a história, na malvadeza, e não está preocupado. Então o povo sofria porque era um povo que era de dura cerviz, como o próprio Deus disse, né? Cabeça dura, mas ao mesmo tempo era um povo que amava Deus. E aí, gente, a gente vai encontrar eles sofrendo exatamente por conta disso. Isso acontece com a gente. Quando a gente desobedece e a gente fica ali e cai na realidade, a gente vai sofrer também, porque fica triste, né? Afinal de contas, pequei contra o Senhor, a gente se entristece. Então, aquele povo sofria, gente, por amor a Deus, né? Justamente porque eles já haviam sido fiéis em algum lugar, né? E como eles oscilavam entre a fidelidade e a infidelidade, eles sentiam a dor, né, da infidelidade. Aí Paulo vai continuar dizendo, mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, né? Somos considerados como ovelhas indo para o matadouro. Então vejam que são as dores, né, da vida que a gente vai encontrar diante de nós, tá certo? Isso tem compatibilidade, eu gosto muito quando o Luiz trabalha lá trazendo o texto de Hebreus, ele tanto pode ir para lá associado com Gênesis, como pode vir para cá também. A gente vai ler lá em Hebreus, por exemplo, né, uma lista de gente, tem gente anônima ali que foi torturado, ridicularizado, açoitado, né, acorrentado, levou pancada, né, foi cortado o pescoço, tudo por conta da fé, né? Então aquela galeria de fé de Hebreus, né, ela é uma galeria de fé, mas tem ali, o texto fala de gente anônima, não está só falando de gente ilustre, de muitos que foram que sofreram, pagaram alto preço por conta da fé. Então a gente, quando Paulo está falando de ovelhas como vão para o matador, é porque por amor a Cristo a gente vai passar em algum momento pelo sacrifício. Pode nem ser a morte física, né? Mas vai passar por sacrifício, tá certo? Então, em lugar de a gente pensar que as dificuldades vão nos afastar de Cristo, né? Devemos pensar de que em Cristo, como diz Paulo, nós somos mais do que vencedores. Nós vamos vencer, porque ele venceu e a promessa dele é essa, né? Então nós não simplesmente devemos suportar, né, essas dores, né, perseverando, né, com coragem, né, mas entendendo que nós vamos vencer, né? Afinal de contas, a gente está ganhando uma vida de glória, né? E está ganhando uma vida de glória por quê? Porque Cristo nos amou, né? Deus nos amou primeiro e nós vamos desfrutar da sua glória. E é isso, gente, que Paulo está falando, né? Que Cristo, né, já provou o seu amor para conosco no próprio sofrimento dele, né? Então Cristo sofreu provando que nos ama, né? E também nosso sofrimento não podem de maneira alguma nos afastar desse amor que ele tem para conosco. Ou seja, se nós participamos do sofrimento de Jesus, né, nós também vamos participar da sua glória. Eles são, e aí eu volto lá para aqueles versos 15 a 19, né? Eles são a prova de que nós vamos sofrer para crescer, porque estamos unidos em Cristo, fomos crucificados com Ele, né? E não há nenhum motivo para que a gente tenha um centavo de dúvida do amor que Deus tem para conosco, porque este amor dele é inabalável, né? E aí nós vamos chegar no ponto mais alto dessa conversa, né?
Paulo começou. Só um parêntese, por favor. Da mesma forma, né, que Paulo, né, como bom fariseu, né, bom conhecedor de tudo aquilo que o Antigo Testamento trazia, nesse último verso que tu leste aí, né, é como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Aquela mesma metáfora que Isaías faz, né? Isso. Cristo como cordeiro, Paulo agora faz nós novamente como cordeiro, ou seja, aquilo que lá atrás no 17 tu já apontaste. Ora, se somos filhos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Da mesma forma que Jesus foi levado para o matadouro como ovelha, sem abrir a boca, assim também, né? Cada um de nós, das mais diversas maneiras, somos levados, né? Se não o tempo todo, ou o dia todo, né? Levados ao matadouro também, como ele foi, né? Isso, perfeito. Perfeito, Luiz. Aí a gente vê uma coincidência muito grande também, né? Porque pega Romanos 8, verso 35, 39, e Hebreus 11 também, 35 Isso, a 39. 35 a 39, exatamente. Muita coincidência, Exatamente. né? Exatamente, né? Então, gente, vejam, Paulo vai chegar num lugar para a gente ir para o final e gastar esses 10 minutos aí agora batendo um papo, né? A um lugar que é um lugar mais alto. Ele está completamente convencido, né? Consciente, não tem quem nos tire deste lugar, né? Ele começou perguntando lá no 28, sabemos, perguntando, né? Na verdade, não é bem uma pergunta, ele começou ali dizendo, na verdade, que sabemos, começou com um sabemos. E aí ele vai entrar dentro de uma questão, né? Que essas perguntas que ele faz sobre a separação, a possibilidade de alguém ser separado do amor de Cristo, né? Ele está dizendo o seguinte: ó, ninguém jamais conseguirá fazer separação entre nós e Cristo quando nós estamos em Cristo. Observem que ele pegou questões, né? Ele trouxe essas questões à tona, como se pudessem ser coisas que se tornassem barreiras. Ele foi, veja como Paulo é sabido, ele foi mencionando, né? Listando duas a duas essas coisas, né? E aí ele deixa no final dessa história a expressão de que nem a morte nem a vida, né? Veja, nem a morte nem a vida. Ou seja, ele está apontando para, quem sabe, né, aí as grandes dificuldades da vida da gente, os grandes dramas da existência, né? Dizendo que nem anjo nem demônio, né? Nada, nada, nada será capaz de nos separar, nem as forças espirituais do mal nos separarão do amor de Cristo Jesus, tá certo? Então não é porque eu sou bom, porque eu sou ruim, não vai ter agente de Marte, de qualquer lugar, nada vai nos separar do amor de Cristo, né? E ele conclui dizendo que nada na criação, né? Nada, né? Como se ele tivesse a certeza de que ele listou tudo que era necessário, né? E nada ficou de fora, mas nada que existe está fora do controle de Deus, né? E fora do controle do próprio Cristo, porque nada vai nos separar do amor dele. Aí eu quero deixar um tempinho agora, né? Esses 10 minutos para a gente aqui poder puxar aí nossos poréns aí, né? Nossas questões, comentários, né? Sugestões, discussões nesses minutinhos que a gente tem ainda aí, viu, gente? Alguma questão, opinião, Gervásio, fala? Oi. essa questão, o nó da questão, que se torna talvez difícil, e a gente, no meu caso, eu penso que é aceitar a soberania de Deus, porque Isso. se toda essa questão de que ouviu o Evangelho, creu, Aham. se sentiu justificado, tem essa certeza, essa convicção do amor de Deus, que nada vai separar, tudo isso para esse grupo que ele chamou. Uhum. E o que ele não chamou? Porque aí está na vontade dele chamar ou Isso. não. Isso, Então, exatamente. é uma questão que eu considero
difícil de compreensão, Aham. e jogo para a questão da soberania, de aceitar ou não a soberania de Deus. Veja, a gente tem algumas linhas de alguns fios condutores, eu diria, para a gente pensar sobre isso, sabe, Leni? A primeira, veja, todos estamos perdidos, é verdade? Certo, Aí Deus pega um pedaço que ele quer pegar e resgata. Então, como certo, juiz, ele tem o direito de tirar da condenação quem ele quer tirar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: ele é justo, ele sabe o que faz, na sua sabedoria, ele resgata quem ele quer resgatar. E permanece condenado quem ele não quer resgatar. Então, para mim, isso não tem um grande drama, é só uma questão de a gente querer não aceitar, porque Deus é bom, né? A gente não quer aceitar que alguns vão se perder. Veja, eu não estou dizendo que Deus criou o cara para mandar para o inferno, porque isso é incoerente, né, com a lógica do Deus, de Deus. Não é isso. Agora veja, alguns eles sabem que mesmo que fossem se perder, foram criados. E ele escolher um povo e não escolher outros. Ele, como reto juiz e o justo juiz, ele tem todo o direito de fazer isso. Afinal de contas, ele é Deus e a gente tem que submeter à vontade dele e tentar compreender, né, que na sua justiça ele toma essa decisão, sabe, Leni? Então isso é uma primeira coisa que cabe a nós pensar, porque esse negócio parece muito difícil para nós, porque a gente quer sempre ver Deus como o bonzinho segundo os padrões humanos, sabe? E aí a gente às vezes não compreende. Agora veja, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus usa o próprio mal para a sua glória. Veja, Judas foi usado, né? Fez o mal, mas foi usado para quê? Para glorificar a Deus, porque aí o plano de Deus foi consumado ali, né? Então veja, tem coisa que acontece, né? E aí a gente vai ver na Bíblia muitas vezes Deus usando o mal. Veja, ele usou o rei, né? Chamou de meu servo ainda mais. Pense um caba malvado, né? Mas ele usou para a glória dele, tá certo? Então, veja, Deus cria e como ele tem a presciência, ele é onisciente, ele sabe que o cara vai se perder. Agora, cabe a ele, dentro daquilo que ele tem como propósito, escolher ou não escolher. Aí a gente não pode julgar Deus. Aí a gente complica a história se a gente for julgar Deus, entendesse? Mas é aquilo que eu digo sempre, a gente tem diante de nós um desafio tremendo, né, que é entender que Deus é soberano e a gente não pode querer questionar a soberania dele, pode ter dúvidas, perguntar, sabe? Mas eu tenho para mim, sempre uma resposta, sabe? Ele escolhe dentro do propósito dele. Ô, Gervásio, só Bispo. Ivonete, pois não, Ivone. Não, pode falar, Luiz. Não, por favor, vá. Bom, veja bem, tem assim, aquele versículo, muitos foram chamados E poucos serão e escolhidos. poucos serão escolhidos. Isso faz parte da predestinação. Quer Faz dizer, parte Deus da eleição. parte da eleição. Isso. Agora, se existir, por exemplo, tem aquela pessoa que é mau caráter mesmo, mas de repente ele sente o desejo de servir ao Senhor, de mudar a vida dele. E se ele não estiver no meio dessa eleição, como é que fica a situação dele? Veja, eu vou. Porque é difícil a gente explicar isso para uma pessoa. Viu? Porque o que, Veja, é que a gente aprende? Deus é amor, Deus sim, é o caminho, a verdade e a vida. certo. E Isso. Deus, ele está sempre de braços abertos. É o que eu escuto. Deus está de braços abertos, esperando que a pessoa se arrependa e se prostre diante dele. Certo. Mas se aquela pessoa se prostrou e ele não foi, e ele não está naquele leito, como é que fica a situação, então, daquele Veja, que. você está falando de uma coisa legal, porque, veja, não quer dizer que porque o cara se prostrou, ele se entregou. A primeira coisa que você falou aí, quando você falou assim, o cara sente o desejo de se prostrar diante de Deus, eu diria assim, o escolhido de Deus, Deus coloca no coração dele o desejo de se prostrar diante de Deus. Né? Não é ele sente o desejo, é Deus coloca no coração dele o desejo, é diferente, entendeu? Entendi. Essa é a primeira questão, é colocada por Deus no coração. Veja, a fé vem a nós, né? Como é que Paulo diz que a fé chega como? Não lembro. Pode, Silvia, você abriu a boca aí, pode falar.
Vem como a Eu fé? ouvi a palavra. Pelo ouvir a ouvir a palavra, né? Eu ouvi a palavra. Pois é. Então, veja, pelo ouvir a palavra, e aí quem é que colocou a fé no coração da gente? Deus. Deus. É o Espírito de Deus quem planta uma semente chamada fé. Tá certo? E ele planta onde? No terreno que ele escolheu. Eu gosto muito de fazer uma metáfora, você pensando assim, tá ali o Aníbal Bruno, todo mundo condenado, um bando de marginal, tá certo? Somos nós. Aí Deus escolheu pegar uma turma dali e dizer, pronto, esses daqui eu vou chamar, porque eu tenho um propósito para a vida desses caras, e eu vou tirá-los dessa condição. O restante ele escolheu não tirar. Ele é juiz, é justo. Veja, Deus é injusto se deixar o cara se perder? Não, porque o cara já está perdido. Ele já está perdido. Na verdade, Deus está tirando o sujeito da condenação. Ele não está botando, ele está tirando da condenação. Então, o fato de você já estar condenado, se ele não tirar o cara da condenação, ele não está sendo injusto, ele continua sendo justo. E é um direito que ele tem. Então, aí é onde se monta toda a tese da predestinação. Tese não, a realidade, na verdade, porque é a Bíblia quem diz, né? Mas toda a tese de Calvino, ela vai andar em torno disso, né? De que Deus é justo, ele é o Todo-Poderoso, né? Ele escolhe, ele elege, ele é justo. Se ele é justo, ele faz conforme a sua justiça. E quem somos nós para questionar a justiça de Deus? Então tem umas coisas assim que são usadas, sabe, Ivonete, de forma equivocada. Por exemplo, aquele texto do Leiro lá, né? Que a turma diz que Deus fez vaso de honra e vaso de desonra, né? Ou Deus criou o vaso de honra e desonra, Deus fez o cara para ir para o inferno e fez o cara para ir para o céu. Isso não é uma realidade. Deus criou, né? Alguns vão desonrá-lo, outros vão honrá-lo. O que o cara está dizendo ali é isso. Se você for fazer a análise do texto, é isso. Agora, Deus criou e uns vão se perder, vão, porque, veja, toda criatura nasce com essa marca, né, da origem chamada o pecado, que é a natureza da gente. Se a gente não receber Cristo, continua condenado. E a gente recebe Cristo porque Deus escolhe quem vai recebê-lo. Aí eu tenho que dizer isso para a gente tem que entender, porque Deus escolhe porque ele é justo, né? E ele tem o direito de dizer, aquele ali está condenado, vai continuar condenado. Eu sou o juiz, aquele ali está condenado e eu vou absolver, porque eu tenho um propósito específico para a vida daquela alma. E nem por isso Deus deixa de ser bom. Ele é bom exatamente por isso, porque ele nos salva. Ô Gervásio, eu acho que essa questão tem muito a ver com a natureza humana. Espera que tem um microfone aberto aí, tá um ruído aqui danado. É o de Cleomiro. É o de Cleo, no sentido assim, que o ser humano em si, ele tem um coração duro, né? A gente vê, e até para aceitar, até para a gente entender esse amor de Deus, é difícil, porque a tendência da gente é estar sempre julgando, estar sempre olhando o outro de forma diferente. Então, eu também acho difícil entender, até porque quando a gente acompanha outras pessoas, a gente às vezes essas pessoas não conseguirem se perdoar. É como se a mente, a forma como a gente vive, às vezes deixa a sua mente como se ela não conseguisse ver além do que já está fechado na sua cabeça. Então, a parte emocional, né, as emoções, elas interferem muito nessa forma de você ver o amor de Deus, da forma como ele se apresenta. Né? Então, acho que você vê aquela palavra de transformar a vossa mente, né? Para que acho que tem que ser por aí. Se a gente não for quebrando os traumas, a história de vida, né? Porque não quer dizer que eu acredito que o que eu vejo, se a gente for olhar a história do povo de Israel, a gente vê o povo o tempo todo errando e Deus dando uma chance. O tempo todo eles estão fazendo besteira e Deus está mostrando o caminho para aquele povo. Então, é difícil mesmo a gente entender essa eleição e essa forma de Deus escolher. É difícil, sabe? Porque a gente fica, será que eu estou fora? Mas eu não, creio. veja, bora lá. Agora eu tenho que pegar você e dizer uma coisa para você importante, né?
isso foi uma pergunta que ela é muito feita por aí afora, sabe, Silvinha? E que eu acho que Ivonete um dia trouxe para cá, perguntando se alguém perdia a salvação. Aí eu disse, ninguém perde o que não ganhou, tá Sim. certo? Porque eu não creio que Deus se engane, que vai dizer, vai selar o cara e o cara vai ser arrancado o selo dele, sabe? Eu acho que selado é selado, Deus não vai se enganar no selo dele, tá certo? Agora, o cara pode ser um bom farsante, um bom enganador, né? E aí ele vai poder iludir muita gente, mas Deus conhece o coração da gente, e ele não vai ser iludido por isso, tá certo? A gente tem um capítulo da teologia sistemática que ela fala somente sobre a eleição, tá certo? A doutrina da eleição. A gente pode um dia gastar um tempo, eu acho que isso é uma proposta, talvez, para a gente pensar, de trazer aí a base do pensamento de Calvino para a gente trabalhar nela, né, e trazer mais clareza para vocês. Mas vejam, ó, esse livrinho aqui, tá vendo, ó? Tá vendo ele? Esse livrinho aqui, ó. Ele tem um capítulo chamado Eleição e Reprovação, tá? E aí vocês vão ver dentro da teologia sistemática ele usando exatamente, já de cara, Romanos 8, 28 a 30, que é onde a gente está falando sobre isso com respeito à eleição, tá certo? Eu gosto de dois caras que falam sobre isso, né? Porque o Wayne Grudem fala, inclusive, como é que o Novo Testamento apresenta essa doutrina da eleição, porque para nós olhar para o passado, lá para o povo do Antigo Testamento é muito fácil. Deus dizer que escolheu um povo, veja, por que é que Deus escolheu Israel e não escolheu os outros? Então Deus é injusto por conta disso? A gente pensa na gente agora, mas não pensa lá atrás, né? Deus não escolheu um povo, não escolheu Israel, e ele foi ruim porque escolheu Israel, foi ruim porque escolheu Abraão, né? Então, vejam, a doutrina da eleição, ela tem aí coisas interessantes. Ela não é um negócio nem fatalista, nem mecânico. A gente tem que ter cuidado com isso, tá certo? Mas está no conhecimento prévio de Deus, né, sobre a nossa existência. Então, veja, quem está salvo, né? E Deus não se engana. Agora, pode ser que tenha alguém, a gente não sabe quem está salvo e quem não está, eu sei de mim. De ninguém aqui eu sei, né? Veja, eu tenho pistas, né, muito claras de vocês, porque a Bíblia diz que pelo fruto a gente conhece a árvore, né? Então, se você produz frutos do Espírito, tudo indica, veja, tudo indica que você está em Cristo. Então, a gente tem essa perspectiva. Agora, eu não posso garantir que, não, fulano está salvo, fulano está salvo. Eu não sei, só quem sabe aí é Deus e é Cristo quem sabe disso e o Espírito Santo quem sela, né? Então, nós não temos a capacidade de fazer esse julgamento, nem é para nós. Mas nós precisamos ter mais consciência e entender que Deus é Deus e deixar Deus ser Deus, ficar sem querer julgar Deus. Porque a gente começa a querer julgar Deus agora, por que é que ele não salva todo mundo, né? Se ele é bonzinho. Aí a gente vem para o lado humano da gente e não pensa o contrário. Olha, Deus já escolheu um povo lá atrás. E ninguém fica olhando, por que é que Deus foi ruim, escolheu um povo e não escolheu o outro, né? Propósito. A gente hoje conhece o propósito na escolha daquele povo, né? Então, veja, o grande fato que a gente vai encontrar como base de doutrina é que todos estavam condenados. E por amor, ele resgatou aqueles que ele escolheu. Então, o direito completo que Deus tem. Você tem um rebanho de bicho, vou botar um negócio bem complicado, um rebanho de um monte de carneiro aí, né? Aí tem um bando tudo doente. Aí tu diz assim, rapaz, eu vou pegar um pedaço desses carneiros, eu vou arrumar a vida deles, eu vou botar o veterinário para cuidar, para sarar, né? Vou arrumar a vida deles, né? Tu tá sendo injusto por conta disso? Não. De jeito nenhum. Tu entendesse? Então a gente tem dificuldade porque a gente olha muito apegado à perspectiva humana e aquilo que a gente quer como doutrina. Veja, eu tenho dito, cuidado, que calvinismo e arminianismo são duas faces da mesma moeda. Tem se interpõe, tem hora que se entrelaçam um com o outro aí. Agora, o que é interessante é que a gente pode pegar aí mais para frente um pouquinho e fazer um set de estudos só sobre calvinismo. Aí, né, só sobre eleição e predestinação. Aí a gente vai entender ainda com mais profundidade, né?
e vai ficar mais convencido, mais convicto disso. Veja, a Flávia chegou um dia no seminário e ela não aceitava de jeito nenhum. Não, mas eu tenho livre-arbítrio. O André, então, diz, não, mas quem escolhe sou eu. Eu disse, ora, se você escolhe, então Deus não pode escolher. Né? Então, quem manda na sua vida é você. Você está dizendo que Deus não tem poder nenhum sobre sua vida. Não, não é isso. Então, veja, você decide o que é que você quer. Né? Quem é que é o poderoso? É você ou é Deus? Tá certo? Aí eu brinquei, assim, olha, você está numa caixinha, né, que tem 4 paredes. Essas 4 paredes são os limites que Deus lhe deu para você escolher ali dentro. Você tem toda a liberdade de escolher ali, porque está dentro da permissão dele. Então, aquilo que Deus permite, você escolhe. Agora, o que ele não permite, não tem apelo, né? E a gente tem que entender que Deus é justo, e ele sendo justo, ele vai aplicar a justiça dele conforme lhe apraz, conforme ele deseja, conforme ele quer. Então, dê glória a Deus porque ele lhe escolheu. Gervásio, eu estava me lembrando de quando Deus chama os trabalhadores logo e chama outro no final da tarde, e o pagamento é o mesmo para ele, né? Isso. Então, não importa quando foi chamado, o pagamento dele é o mesmo. A salvação é a mesma, né? O destino é o mesmo, né? Agora veja, Jesus não chegou na praça e chamou todos os trabalhadores, ele escolheu alguns, entendeu? Então você vai encontrar isso o tempo inteiro no texto sagrado, sabe, Silvia? Isso não me assusta, né? E a gente como igreja reformada, nós temos por princípio a reforma tem por princípio essa doutrina da eleição. Tá Oi, Luiz. Só uma coisa, né? Essa questão que Leni levantou e que Ivonete também, né, acabou pegando o gancho, a gente ainda pode, né, olhar sob um outro prisma, né? Quem tem essa, teologicamente chamando, essa presciência é Deus. É Deus. Ele escolheu alguns, sem dúvida que ele já escolheu alguns. Embora ele, no seu coração de pai, eu creio, ele desejasse que todos fossem salvos. De fato, ele já sabe de antemão, como a própria palavra de Deus diz, aqui a gente acabou de ver em Romanos, que de antemão ele já sabe disso. Mas nós não sabemos. Ou seja, o ser humano ele não sabe. Então, é nessa hora, né, que eu peguei aqui e fui remetido, né, lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 11, 12. A gente não sabe que a salvação é pela graça, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé estão vendo em vós, é dom de Deus. Mas em Mateus 11, 12, a gente lê assim: desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, caminha nessa direção. Deus é ciente de todas as coisas, ele já sabe os que escolheu, sem dúvida, mas ao ser humano, né, no seu coração, essa questão que Ivonete disse, né, não, mas o cara, ele pode ser um mau caráter e depois ele não pode se corrigir e voltar-se para Deus? Pode. Claro que pode. Cada um na sua devida dimensão. Não era um inimigo de Deus? Você olha aqui para esse monitor, todos nós éramos inimigos de Deus. E nos constituímos, né, amigos de Deus. A gente escolheu ser amigo de Deus. Mas Deus já não sabia, desde a eternidade, quem dessas pessoas que estão aqui, ele já tinha escolhido, não? Certamente que sim. Claro, com certeza. Ele já tem escolhido aqueles que eu escolhi. Ele, veja, Amém. Isso é interessante, porque a gente, eu gosto muito tem um amigo meu que diz assim, olha, pode qualquer coisa, inclusive nada. Ele diz, sabe, pode ser qualquer coisa, inclusive nada. Aí vejam, a grande dificuldade da gente é que a gente quer julgar Deus. Quando eu falo julgar Deus, a gente quer colocar Deus sob o nosso prisma, né? Sobre a nossa ótica, que Deus faça conforme a gente deseja que ele faça. Essa é uma questão complexa, sabe? Mas vai chegar, a gente vai botar aí vamos fazer aí um set de estudos mais na frente, só sobre a doutrina da eleição e predestinação, né? Para que a gente fique com mais... Veja, perguntas simples, né? Você olha para lá, Ismael e Isaac, quem era o primogênito de Abraão ali? Quem foi o primogênito de Abraão? De Abraão. De Abraão, se a gente for olhar... Foi Ismael. Mas quem Ismael que nasceu primeiro, Ismael. Mas quem foi que Deus escolheu? Isaac. Por quê? Porque era o filho da promessa, ele escolheu, né? Aí você vai para Esaú e Jacó, que era o primogênito.
Era Esaú. Aí Deus escolhe Jacó. É para contradizer, assim, dizer, ó, vocês não têm o direito de querer ter a sabedoria que eu tenho, não, gente. Vocês têm que aceitar, né, as coisas como eu determino, porque eu tenho um propósito diante de todas as coisas, né? Então, veja, a gente quando vai olhar para o texto bíblico, a gente vai ver, se você for querer entender como Deus faz, tem que saber o que é que Deus está pensando, né? Ou conhecer completamente, ou plenamente o propósito. Ele tem propósito de Deus que a gente não tem noção de como é que ele vai fazer. Eu não tenho noção, por exemplo, do que ele vai fazer na vida de Marcelo. Eu estou vendo Marcelo hoje, mas eu não sei Marcelo no futuro, eu não tenho né, a possibilidade, a chance menor que seja de entender o que é que Deus vai fazer na vida de Marcelo. Marcelo amanhã pode ser o pastor, o bispo, e pode não ser nada. Então depende do propósito de Deus específico para a vida dele, mas tem um propósito que é o de salvação, que aí ele escolheu o cara para ser salvo, escolheu. Né? Ah, não, mas lá na frente, eu estou usando tu, Marcelo, mas é brincadeira. Não, mas lá na frente, Marcelo danou a roubar, se corromper, pintar miséria, né? Eu sei lá, né? Marcelo estava me enganando, né? Aí, pronto, aí eu morro, Marcelo fica vivo, nas últimas, Marcelo volta para Cristo e diz, pronto, eu recebi Jesus, né? Então, veja, apesar dele ter feito um monte de besteira, ele estava marcado pela promessa de Deus, e Deus foi buscar Marcelo já, né, na cruz, entendeu? Aliás, o nome dele é Marcelo Cruz, não é de graça não, né? Rogério, tem a ver... É boa, é boa. Estuda esse depois. Vamos. Rogério, tem a ver, então, com a separação do joio, do trigo. Tem, tudo tem a ver. 1000 cairão à direita, 2000 à esquerda. Veja, o joio e o trigo, é claro que é a separação dos salvos e dos não salvos, né? Então, essas parábolas que Jesus conta de separação são exatamente isso. Os cardeiros à esquerda, as ovelhas à direita, né? Então, vejam, a direita tem um significado simbólico que é importante a gente depois pensar sobre isso, né? Então, veja, não tem nada da Bíblia jogado assim solto por acaso. Tudo tem um sentido e tudo está interligado uma coisa na outra. Porque o plano de salvação não está quebrado em partes que você vai deixar coisas sem sentido. Tudo tem um sentido dentro do texto bíblico. A questão, eu acho que se encontra no entendimento e aceitação da soberania de Deus, porque o entendimento... Essa é a base toda, Leandro. Você chegou no ponto focal. O ponto fundamental é esse. É aceitar a soberania de Deus. Talvez nós não entendamos nunca. Uhum. E aceitar amor como atributo de Deus, mas também justiça. Isso. Se isso fundamenta a nossa fé, então a gente não pode usar esses critérios humanos para julgar. Pois é, julgar Deus, inclusive, desde né? a criação, a saída do povo do Egito, Deus endurecia o coração de Faraó para não deixar. Faraó era bom? Pois é, quer dizer, são usou o mal para a glória dele. Veja, usou Faraó como mal. Que a gente não tem condição de julgar. Veja, Faraó era um homem de coração duro, né? Já era um homem de coração duro. Aí Deus endureceu o coração dele, quer dizer, ficou mais duro ainda. Por quê, gente? Deus usou o mal, né, para a sua glória. Exatamente. O ladrão na cruz pintou e bordou. Na última hora, ele estava entre os escolhidos. Porque Jesus disse que... E aí eu tenho a impressão que aquele ladrão... paraíso, né? Então, quem somos nós para julgar uma situação um ato de dessa? Deus, né? Tem que entender que os atributos de Deus são amor, justiça. Isso. Né? E essa justiça não conforme os nossos critérios, mas segundo o propósito dele. Segundo a soberania. Você foi para o ponto-chave. O ponto-chave é a soberania de Deus. Se a gente aceitar a soberania de Deus, as outras coisas ficam muito mais fáceis de a gente compreender. Ô, Geva, eu vou ficar com aquele texto de João que diz assim, que Jesus diz assim, as minhas ovelhas me ouvem. Né? Isso. E quando eu ouvem a minha voz, me seguem. Então, eu estou nessa. Então, eu vou ficar tranquila, viu? O texto está recheado. O texto está recheado disso. Continue ouvindo a voz e seguindo Jesus. Gervásio, e a gente também viu ontem, né? No 34 de Isaías, Edom não aceitava a soberania de Deus. Enquanto que no 35 mostra
que Sião aceitou a soberania de Deus. Então, a diferença entre um e outro, né? Exatamente. Um floresceu e o... E veja, onde é que está Edom? Onde é que está fincado Edom? Né? Qual é a... Edom é descendência de quem? Ismael e Entendeu? Esaú. Entendeu? Estão ali do lado. Então, gente, é isso. A gente aceitando a soberania de Deus fica mais fácil para a gente compreender. Agora é bom, se vocês puderem ler sobre calvinismo, sobre arminianismo, leiam, né? A gente vai fazer, eu prometo a vocês que a gente vai fazer um set de estudo. Cleomiro vai ajudar muito nisso, que ele gosta muito de ler também, né? E a gente vai fazer um set de estudos, né? De doutrinários em cima de calvinismo e arminianismo, para a gente ter a noção mais precisa, né? Veja, Será que ainda encontra esse livro por aí? Não sei, eu acho que sim, vice. Eu acho que acha. Acho que sim. Aí veja, o que é importante disso, gente? Vocês hoje estão com a base, né? Muito consistente, eu diria já, para trazer isso adiante, né? Entendendo assim, veja, Leni trouxe o elemento fundamental, né? Paulo está falando de tudo isso, mas tudo isso está montado em cima de uma coisa, que é a soberania de Deus. Veja que ao longo do texto de Romanos todinho, se eu pegar e sair olhando para trás, eu vou ver sempre que a base do pensamento de Paulo está na soberania de Deus. Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano, entendeu? Então está aí dentro. Ele é soberano para dizer, não é a lei, é a graça. Veja, eu podia trazer a questão por outro prisma, gente. Ah, não, por que Deus, então Deus não é bom? Porque eu me esforço muito e ele não me salva. Ué, peraí, é por esforço, né, por boa obra ou é graça? Entenderam? Então, veja, a gente vai colocar um monte de variáveis ou de questões que são de cunho puramente humano, né, tentando enquadrar Deus. Deus não existe para ninguém enquadrar ele. Pelo contrário, a gente vive dentro do ambiente onde ele tem controle. Não quer dizer que nós somos marionetes, mas quer dizer que ele controla. Oi, Marcelo. Marcelo falou? Não, tá me ouvindo, Jeva? Tô, pode falar. Não, o que eu queria acrescentar é somente que a gente como humano, né, a gente acaba sempre relativando essa questão da condição do humano com a condição do ser divino, né? E a gente sempre acaba confundindo algumas ações que a gente enxerga que está próximo do nosso braço, quando na verdade é uma ação divina, né? Isso. Então acho que a gente, quando associar talvez as questões para entendimento, acho que uma das premissas talvez que mova a gente para o correto, a gente separar aquilo que a gente consegue enxergar como braço humano e enxergar como uma ação divina, né? Aí fica mais fácil da gente poder até questionar, né? E veja como nós somos contraditórios. Vocês todos aí, né? Todos nós cantamos uma música que ela teologicamente está incorreta, dizendo que nada acontece que não seja da tua vontade. Veja, que ela está teologicamente incorreta. Nada acontece que não seja da tua permissão, é o correto. Né? Não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é que o marido mate a mulher, que o homem dê uma pisa na mulher, nem a mulher mate o homem, não é essa a vontade de Deus. Agora, a permissão de Deus está diante de nós. Então, nada acontece que não seja da permissão dele. A gente canta com toda alegria, nada acontece que não seja da tua vontade. Aí, quando vem para aí agora não pode. Peraí, que é ou não é soberania de Deus? Já arrisquei uma música aqui agora, Jebo. Né? Essa daí é herética. Maior, né? Hein? Depois diz que não há Deus maior. Quando eu digo que não há Deus maior, é porque estou admitindo que há outro Deus, né? Né? A gente conhece ídolos e conhece Deus, né? Mas aí a própria Bíblia chama de outros deuses, a gente não pode nem criticar o povo, porque ela usa o termo deuses, né, traduzido de outros ídolos, né? Então, gente, veja, a gente tem muita contradição no juízo da gente, né? Contradição que ela vem historicamente sendo arrastada, né? E quando a gente se coloca diante de uma coisa que a gente não concorda com ela, aí a gente quer mudar até Deus. Não, Deus não pode pensar desse jeito, não. Deus não pode ser assim. O meu Deus é diferente, né? Aí a gente fica no... Gervásio, Oi, Gerlia. Quando diz que o reino dos céus é tomado por esforço.
Olha, esse esforço não é por força da gente, não, tá certo? A gente tem que entender que quando está falando de esforço, a gente tem dois sentidos aí nesse texto. O primeiro é que antigamente os reinos eram tomados na base da espada, da força da guerra, né, da luta, tá certo? E aí a gente pode transportar esse esforço aí na nossa própria luta, né, para nos vencer, porque aí é aquilo que Cristo fala, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né, tome sua cruz e me siga. Esse esforço está muito nessa direção do esforçar-se, né, do me negar, né, para que eu possa. Exatamente. Não é que eu vou conquistar no meu braço, na minha força, não. Então, Cristo faz um paralelo. Os reis conquistavam as outras terras, era na guerra, era na espada, né, na luta. E aí, quando ele está falando aí de conquistado por esforço, a gente pode tomar essa direção do esforço no sentido de vencer a mim mesmo, né, ou de tomar minha cruz, negar a mim mesmo para que eu possa seguir Jesus. Então, o esforço é o esforço de negação mesmo, de não deixar minha vontade prevalecer sobre aquilo que Deus tem como desejo para minha vida. Ok, gente? Essa é só uma coisinha. No versículo 35, que diz quem nos separará, então tem uma relação, né? Na verdade, Paulo está fazendo uma pergunta dizendo assim: aqueles que Cristo já justificou, veja, volte para o texto um pouquinho, aqueles que ele justificou e também glorificou, né, aqueles a quem ele escolheu, jamais serão separados dele. Aí por isso que ele pergunta, a pergunta dele é quase que um deboche, né? Ele está como se ele estivesse perguntando para os opositores assim: quem é que vai me separar do amor de Cristo? Se ele já me justificou, já me glorificou, né? Já me escolheu. Ninguém pode me separar, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, né? Então ele vai dizer. É porque nessa relação não tem o pecado, entendeu? Uhum, Nessa relação não tem o pecado. certo, Eu porque o vou dizer pecado que nos afasta de o Deus. pecado não nos separou, porque Jesus veio pelos nossos pecados mesmo. Ele É. veio para. Veja, o pecado nos afasta de Deus, mas Paulo está aí tratando das questões, né? O pecado nos afasta de Deus, né? E quem vive na prática do pecado, cuidado que a gente tem que entender isso aí. O pecado deve ser um acidente de percurso na vida da gente e não uma prática. Por isso que quando Paulo escreve para os Gálatas, ele escreve lá que as obras da carne são, aí ele lista as obras da carne e diz assim: quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Quem pratica é quem faz o quê? Quem vive sistematicamente nesse ato, né? Aquele cara que é mentiroso e vive sempre mentindo, né? Sistematicamente é mentiroso, esse cara está afastado do reino. Agora, aquele cara que deu uma escorregada, não é que a gente está estimulando ninguém, não, é para a gente não ir para a lei, né? Rapaz, o cara deu uma escorregada aí, rapaz, ele, sei lá, a pressão estava tão grande, tão grande, tão grande em cima de Edivaldo, que ele não aguentou e disse, rapaz, isso não é assim, é assim, aí ele mentiu, né? Mas Edivaldo foi e arrependeu-se daquela mentira que ele contou e disse, rapaz, eu não posso fazer mais isso me afasta de Deus, né? Então isso é uma prática da vida de Edivaldo? Não. Tá certo? Silvia ficou com ódio durante um tempo de uma pessoa, disse, eu não consigo lhe perdoar, não sei o quê, mas Deus toca o coração de Silvia. Se você não perdoar, eu também não lhe perdoo. Ela disse, rapaz, eu estou pecando. Eu preciso perdoar e eu vou perdoar, porque o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Cristo disse que a gente deve perdoar, né, como ele também nos perdoa. Então, veja, é para decidir, velho. Eu não é se eu estou me sentindo bem ou mal, eu tenho que perdoar. Perdoar não quer dizer que meu coração está limpo e eu estou sem sentimento. Não. Perdoar quer dizer que eu vou perdoar e eu vou esperar em Deus que ele cure essa dor, né, eu tire a mágoa do meu coração, porque o rancor é uma coisa, né? E o perdão é outra. A gente não tem que ligar. Veja, uma coisa pode até gerar outra, mas não está uma atrelada necessariamente à outra, né? Então, veja, quando Paulo fala da prática, está falando de quem vive atolado nisso, né? Quando ele fala da bebedeira lá, é o cara que vive afogado na bebida. Não está falando de um cara que chegou ali desesperado porque a namorada acabou o namoro, estava com os amigos e a turma ficou naquela onda, brincando, tirando onda, ele tomou uma cerveja, tomou duas, daqui a pouco tomou uma cachaça, embriagou-se, estava lá passando vergonha no outro dia, arrependido, chorando, com vergonha porque decepcionou Deus. Nunca mais eu faço isso, meu pai. Pode ser até que ele caia de novo, mas o propósito dele é não repetir aquele ato. Então ele não está na prática,
né? Não é prática. Eu gosto muito de falar dessas coisas quando eu falo de Paulo dizendo aos Gálatas, olha, quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Então é prática. Não é escorrego, né? Não é uma escorregada. Mas também não estou estimulando ninguém a ir para a praça ficar no escorrego, viu, Edivaldo? Senão a turma vai querer ir para o parquinho, né, Leni? Para ficar no escorrego, né? Escorrega, escorrega de novo, né? Não é isso, gente. Que é safadeza, a gente está sendo cínico com Deus, né? Eu estou falando de coisa séria. E aí a gente lembra que quando ele fala aí sobre o pecado, né? O pecado é não crer em Cristo. Isso. É quando diz que o Espírito o convencerá do pecado, esse pecado que o Espírito convence é daquele que não crê em Cristo, que é o pecado maior. Os outros pecados ele pagou na cruz. Cuidado que esse crer não é acreditar, né? Para o inferno. E esse crer não é acreditar, esse crer é o firmar a vida, né? Porque o diabo crê, né? A Bíblia diz que o diabo crê e treme, e o diabo não é convertido, né? E nem recebeu Jesus como salvador da vida dele, mas ele crê, ele sabe o destino dele qual é. Então a gente não pode ser, e tem crente que eu digo que sempre é assim, tem crente que é pior do que o diabo, né? Porque diz que crê, mas faz mais tela do que o diabo na vida dos outros, né? Amém, gente? Eu vou me embora para a aula, viu? Eu trazer um pouco a aula lá para dar esse tempo para a gente discutir hoje. Vamos orar? Quarta-feira tem mais. Se a gente quiser na quarta-feira, eu deixo um tempo para a gente continuar aliviando essas tensões, e quando a gente aliviar, a gente emburaca no capítulo 9. Tá certo? Eu vou começar fazendo pergunta quarta. Depois das perguntas, a gente emburaca no capítulo 9. Amém? Então vamos orar? Leni, por favor, Leni, você pode orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos de estudo da Tua Palavra, e te pedimos que Tu possa estar abrindo o nosso entendimento, o nosso coração para aquilo que é possível compreender a nossa condição de humano, Senhor. Dá-nos também a sabedoria vinda de Ti, para entender que Tu és soberano em todas as coisas na nossa vida. Fica conosco, dá-nos uma noite de paz, tranquilidade. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém, gente. Até domingo, né? Amém. Amém. Deus abençoe. Até domingo. Amém, amém. Tchau, boa noite.